Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Dando continuidade àquelas aulas lá que eu falei para vocês algumas semanas atrás, que foram conteúdos influenciados pelo iluminismo, pelo pensamento iluminista lá da Europa. Hoje a gente vai começar a falar das independências na América em geral. Agora, nesse primeiro momento da América Espanhola, tá bem? É o seguinte, como eu não falei para vocês até agora como foi a colonização na América Espanhola, então a gente vai dividir esse tópico em duas aulas. A aula de hoje vai ser sobre colonização da América Espanhola e na próxima aula, de fato, a independência da América Espanhola, porque vocês precisam entender mais ou menos como foram os processos de colonização que a Espanha fez no continente americano, para depois entender como que foi o processo de independência lá por volta de 1810, 1820, 1830, quando rola a independência de quase todos os países que eram colônias da Espanha, tá bem? Bom, então vamos falar hoje da colonização da América Espanhola, como eu adiantei, tá bem? Olha só, pessoal, espero que vocês acompanhem pelos slides aí que eu coloquei no grupo, porque eles são importantes para vocês visualizarem parte do que eu estou falando, tá bem? Então vamos lá. É, Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o início da colonização na América Espanhola, tá? A Espanha também sofreu com a ocupação dos árabes muçulmanos lá na Península Ibérica, os tais dos mouros, como eu já falei para vocês na aula que eu falei lá sobre formação do Reino de Portugal. Eu falei para vocês que Portugal, o processo de formação do Reino de Portugal, essa eu acho que foi a segunda ou terceira aula do ano, deve ter sido a terceira, ainda foi uma aula presencial naquela época. E eu falei para vocês que o processo de formação do Reino de Portugal foi meio que de cima para baixo. Portugal foi expulsando os mouros do território que hoje é o território de Portugal. E à medida que ele foi expulsando esses mouros, o Reino de Portugal foi sendo constituído, tá? E por volta de 1250, mais ou menos, o território de Portugal já estava formado, com os mouros já expulsos, e daí já era Portugal do jeito que a gente conhece hoje. Ali do lado, na Espanha, teve o mesmo processo, só que a Espanha demorou um pouco mais para conseguir expulsar os mouros. Na verdade, um pouco não, bastante tempo a mais, tá? Enquanto por volta de 1250 Portugal já tinha o seu território formado, a Espanha vai conseguir expulsar os últimos árabes muçulmanos da Península Ibérica só em 1492, quando ela finalmente toma a região de Granada dos mouros. Tá? Granada fica no sul da Espanha, na região onde hoje é Andaluzia. Andaluzia, inclusive, tem esse nome, que é um nome de origem árabe. Lembra que eu falei para vocês que essas palavras que começam com al, an, geralmente são palavras de origem árabe, tá? Então a Andaluzia, uma região da Espanha, a região ali do sul da Espanha, o nome dela é um nome de origem árabe, tá bem? É onde fica Sevilha, Córdoba, essa região toda. Bom, o importante então é que a Espanha continuou lutando então com esses muçulmanos, com esses mouros, muito tempo depois de Portugal já ter conseguido expulsá-los, tá? E essa luta então vai até 1492. Para lutar com os muçulmanos, a Espanha gasta muito recurso, muito dinheiro nessa luta aí contra os árabes, tá bem? E daí, esse processo acaba fazendo com que a Espanha concentre as suas atenções, suas forças, seus recursos nas lutas contra os mouros e impede ela de investir na navegação, na expansão marítima, na construção de navios, enfim, coisa que Portugal já estava fazendo desde lá de que o rei Dom João I assumiu como rei de Portugal em 1385. Eu também já tinha falado isso para vocês, do Dom João I, do Henrique, o navegador, que era filho do Dom João I, que investiu na navegação, que desenvolveu a indústria náutica lá em Portugal. Portanto, Portugal já está fazendo isso desde 1385, quando Dom João I vira rei, enquanto a Espanha ainda está lutando com os mouros até 1492. Em 1492, ela finalmente expulsa esses mouros. E ela pode, portanto, realocar esses recursos que ela estava investindo na guerra contra os árabes para desenvolver a indústria náutica, para patrocinar expedições marítimas, para descobrir novos territórios e tudo mais, tá? E o curioso é que justamente no ano em que a Espanha acaba expulsando os mouros, 1492, e começa a se dedicar com mais afinco à exploração marítima,
é justamente o ano em que ela resolve bancar uma viagem de um cara chamado Cristóvão Colombo para tentar descobrir uma nova rota lá para as Índias, beleza? Vale lembrar que em 1492, Portugal ainda não tinha descoberto a rota para as Índias, dando a volta na África toda, fazendo um périplo africano. Tá? Isso só vai acontecer em 1498. Vale lembrar também que desde 1456, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos e eles passaram a impedir o caminho por terra até as Índias, então não chega mais especiarias na Europa. Tá? Então, em 1492, não tem mais o caminho por terra, porque os turcos otomanos impediram a passagem, lá onde hoje é a Turquia, mais ou menos, óbvio, por isso turco otomano. E Portugal não descobriu o caminho por mar ainda. Tá? Ou seja, a Europa está sem acesso às especiarias do Oriente, como seda, pimenta e tudo mais. Então vai lá o Cristóvão Colombo, em 1492, chega para os reis da Espanha, os reis católicos, o Fernando e a Isabel, e fala para eles: é o seguinte, pessoal, tem uma ideia aí, uma ideia meio maluca, mas eu acho que pode dar certo. Enquanto Portugal está tentando chegar na Índia, dando a volta, contornando a África, eu acho que se eu for em linha reta, em direção ao oeste, eu vou acabar dando a volta no mundo e chegando lá na Índia, beleza? Se eu fizer isso e chegar antes de Portugal, Portugal já está bem adiantado no caminho, dando a volta na África, mas ainda não conseguiu, a gente consegue ter acesso exclusivo aos mercados de especiarias e a gente vai ficar muito rico. Então essa é a proposta do Colombo para os reis católicos, lá para o Fernando e para a Isabel. Óbvio que aquilo era uma maluquice para a época, afinal de contas ainda tinha muita gente em 1492 que duvidava que a Terra era redonda, enfim, era uma esfera, né? Mas, inclusive, o pessoal tem gente que duvida disso até hoje, né? Enfim, mas deixa para lá. O importante é que aquilo era uma ideia ainda que meio maluca para o contexto em que ela está sendo proposta, tá? Mas ainda assim, os reis europeus resolvem bancar a viagem do Cristóvão Colombo, tá bem? É, Mas eles bancam assim também sem dar muita atenção para aquilo. Na verdade, eles fornecem 3 navios só para o Cristóvão Colombo. Para vocês terem uma ideia, a frota do Cabral, que acabou chegando aqui no Brasil em 1500, já tinha 13 navios. E eles dão umas 3 caravelas pequenas para o Colombo e falam: tá bom, tenta lá a sua ideia maluca de tentar chegar até a Índia, indo em direção ao oeste, indo em linha reta e dando a volta no globo até chegar lá na Índia, beleza? O Colombo inicia a viagem dele e no dia 12 de outubro de 1492 ele acaba chegando numa ilha do Caribe, onde hoje é o Haiti e a República Dominicana, e, portanto, os espanhóis acabaram chegando aqui na América, certo? Errado. Eles não acreditaram que eles chegaram aqui na América. O Colombo acreditou que chegou na Índia, voltou para a Espanha afirmando que tinha chegado até a Índia, e até a morte dele, que eu não me lembro exatamente em que ano foi, se eu não me engano foi em 1506, ele morreu acreditando que aquilo era a Índia, beleza? E não um novo continente, tá? Vale lembrar que para provar que aquilo foi um novo continente demorou um tempinho. Com as viagens do Américo Vespucci em 1502, 1503, 1504, é que vão finalmente conseguir provar que aquilo não era algum lugar perdido do litoral da Ásia, e sim um continente que existia entre a Europa e a Ásia no final das contas, tá vendo? Mas aí, de fato, o Colombo morreu acreditando que ele tinha chegado às Índias e que tinha realizado o objetivo dele, tá bem? Mas enfim, está descoberta então a América em 1492, está invadida a América em 1492 com a primeira viagem do Colombo, tá bem? Já na primeira viagem, acontecem indícios, e nas viagens subsequentes, o Colombo fez outras viagens para a América, são encontrados indícios de que na região lá que o Colombo chegou, ali no Caribe, no litoral do continental ali do Caribe, onde hoje é o México, a América Central, de que existia ouro e metais preciosos nessa região, tá bem? E isso acaba interessando pra caramba a coroa espanhola, porque afinal de contas a gente está vivendo nessa época aí do século XV, a época do mercantilismo.
E como eu falei para vocês também em umas aulas atrás, lá numas primeiras aulas do ano, uma das regras do mercantilismo, um dos preceitos lá do mercantilismo é o acúmulo de metais preciosos, tá? Então a Espanha, quando fica sabendo de que provavelmente existem metais preciosos aí nessa região que ela acabou encontrando, ela meio que cresce o olho nessa região. É importante tentar dominar essa região e fazer esses recursos, esses metais preciosos, acabarem indo para a Espanha, tá bem? Visando resguardar essa descoberta aí, a Espanha entra num acordo com Portugal, já falei disso para vocês, que é o tal do Tratado de Tordesilhas, em 1494. O Tratado de Tordesilhas é interessante para os dois lados. Parece meio absurdo quando a gente fala isso, porque Portugal ficou com uma partezinha só da América, segundo o Tratado de Tordesilhas, que é aquela linha que corta a América em dois, e Portugal fica só com uma partezinha do que hoje é o Brasil. Mas aquilo era interessante para Portugal, eu já falei isso para vocês em outra oportunidade. O que Portugal ganha com o Tratado de Tordesilhas é resguardar para si o caminho para as Índias que seja contornando o litoral africano. Enquanto a Espanha consegue resguardar para si esse caminho, que não se sabe se é a Índia ou não, mas que aparentemente tem metais preciosos naquela região. Ou seja, as duas maiores potências navais da Europa, lá por volta de 1490, acabam entrando num acordo mediado pelo papado, em que a Espanha vai ficar com essa região aí que ela recém descobriu e Portugal vai conseguir resguardar o caminho que para ele é o caminho que vai levar à Índia. E de fato, 4 anos depois do Tratado de Tordesilhas, o Vasco da Gama é o primeiro a chegar lá nas Índias, tá bem? Então é importante que a descoberta da América tem tudo a ver com esse contexto de fim da guerra de expulsão dos mouros e também com essa diplomacia aí entre Portugal e Espanha para tentar resguardar para cada um desses países, as suas ideias de que eram caminhos até a Índia, onde eles enriqueceriam com o comércio de especiarias. Tá bem? Então essa foi a primeira fase aí da chegada dos espanhóis na América, tá? A descoberta. Logo em seguida, rola a invasão de verdade. Tá? Por que rola uma invasão espanhola na América? Uma invasão bastante militarizada, algo que Portugal, por exemplo, não fez no Brasil. Tá? Portugal, quando chegou aqui no Brasil, primeiro que não encontrou elementos que pudessem indicar riqueza fácil aqui no Brasil. Encontrou, por exemplo, o pau-brasil, que inclusive vai dar nome ao território, mas o pau-brasil era usado como tintura, não era algo que enriqueceria Portugal facilmente. Tá? Não existia indício de metais preciosos aqui na América Portuguesa, e Portugal também encontrou nativos aqui que, em via de regra, não 100% das vezes, mas na maioria das vezes, não eram hostis aos portugueses. Pelo contrário, eles estavam dispostos a negociar e fazer trocas com os portugueses. A gente sabe, por exemplo, que os portugueses empregaram mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Ou seja, os indígenas aqui da América Portuguesa não aparentavam oferecer resistência aos portugueses, nem pareciam ser hostis aos portugueses. Tá? Já os espanhóis encontram uma outra realidade. Eles encontram, em primeiro lugar, uma região que parece ter muito indício de metal precioso, ou seja, eles querem dominar diretamente essa região para monopolizar esses recursos e trazer eles para a Espanha. E, por outro lado, eles encontram nessa região habitada por grupos nativos de tecnologia avançada, de organização social avançada, e que eram capazes de resistir militarmente aos europeus e não negociar com os espanhóis caso não quisessem. Ou seja, ao contrário de Portugal, que encontrou uma situação mais ou menos favorável aqui na América Portuguesa, os espanhóis encontraram lá no México e no Peru, onde existiam os astecas no México e os incas no Peru, grupos que poderiam facilmente resistir à ocupação espanhola e poderiam não negociar com os espanhóis, ou poderiam negociar nos seus termos, o que também não era interessante para os espanhóis. Tá? Então, ao contrário dos portugueses, os espanhóis acabaram adotando uma política de invasão dessas regiões e ocupação militar e domínio, de fato, dessas regiões, enquanto Portugal continuou negociando, ocupando o território da América Portuguesa,
sem de fato entrar em conflito assim intenso, mais direto com os nativos. Tá? É óbvio que sempre acontece uma confusão, uma briga, combate e tudo mais, mas Portugal não entrou em conflito direto com os nativos, coisa que os espanhóis fizeram. Tá? E daí, portanto, na América Espanhola vão rolar duas grandes conquistas militares da Espanha aqui na América, tá? Que é a conquista do México, que foi empreendida e liderada por um militar espanhol chamado Hernán Cortés, e a conquista do Peru, que foi liderada por um militar chamado Francisco Pizarro. Os dois aí militares responsáveis pela conquista lá do México e pela conquista do Peru, tá bem? Então, vamos começar pela conquista do México, que acontece mais ou menos entre 1519 e 1521. Tá? Primeiro que tem uma lenda urbana que o Hernán Cortés chegou aqui na América e mandou o auxiliar dele desmontar todos os navios que trouxeram as tropas espanholas, cavalos, canhões, essas coisas todas. Que o Hernán Cortés mandou desmontar esses navios. E o auxiliar dele perguntou, mas o Cortés, e se a gente tiver que bater em retirada, voltar para a Espanha? E daí Hernán Cortés, segundo a lenda, responde, ou a gente conquista o México ou a gente morre tentando, voltar a gente não vai. Tá? É bem tipo uma lógica, missão dada, missão cumprida. Né? Mas enfim, Cortés então se dispõe a conquistar o México, nem que ele morra tentando, ele vai conquistar o México, beleza? Para isso, ele precisa vencer o Império Azteca, que era um império bastante organizado, bastante desenvolvido, tecnologicamente desenvolvido. Tá? É bem interessante que tipo, o pessoal fica vendo as pirâmides lá, onde hoje é o Império Azteca, aquela coisa toda, e o History Channel, por exemplo, acha que é alienígena. Né? Ele não consegue compreender que tinham civilizações extremamente avançadas no sentido tecnológico e socialmente estruturadas para produzir os negócios deles. E daí, como ele aquela visão eurocêntrica não consegue compreender isso, então para eles é alienígena. Né? Um negócio bem maluco. Mas enfim, o importante então é que o Cortés vai ter que lutar com o Império Azteca. Tá? Tem duas coisas que o Cortés, dois recursos, digamos assim, que o Cortés usa para vencer os astecas. O primeiro é se associar a outros grupos nativos que estavam submetidos aos astecas antes da chegada dos europeus. Vale lembrar que tanto os incas quanto os astecas eram impérios. Eles tinham dominado outras regiões lá onde seus impérios existiam. Ou seja, eles tinham tribos indígenas submetidas ao poder deles. Tá? Quando o Cortés chega na América, ele usa essas disputas entre os nativos locais, ele se alia a certos grupos indígenas para conseguir vencer os astecas, que são os mais poderosos desses grupos indígenas. Tá bem? Outra coisa que foi usada em larga escala e contribuiu decisivamente para a vitória do Cortés sobre os astecas foi algo que hoje a gente poderia chamar de guerra biológica. Os europeus trouxeram uma série de doenças para as quais os nativos não tinham resistência, não tinham anticorpos. A gente está vendo agora o caos que é uma sociedade que não tem anticorpos para um novo vírus, beleza? E na época rolava na Europa uma epidemia generalizada de varíola, tá? Que os europeus, de certa maneira, já tinham, como já estavam convivendo com a varíola há um bom tempo, já tinham resistência à varíola. Mesmo quem pegava, a mortalidade não era tão grande. Mas aí eles chegam aqui na América e encontram os nativos que não têm nenhuma resistência, zero resistência à varíola. E daí eles acabam usando isso para o objetivo espanhol. Teve populações indígenas, tanto no México como nas ilhas do Caribe, que foram dizimadas pela varíola. E ela era transmitida intencionalmente pelos espanhóis quando descobriram que isso poderia ser usado como arma de guerra. Tá? Ou seja, o bisavô da guerra biológica, o que estava acontecendo aí na conquista do México. Tá bem? Só para terminar a história da conquista do México, rapidinho, ainda faltou conquistar a capital. Foram 2 anos de luta e faltava conquistar a capital dos astecas, uma cidade que resistia bastante, chamada Tenochtitlan. Não sei como fala isso direito, mas alguma vez alguém me falou que tem que ter um no meio do caminho aí, um arranhado na garganta.
Então, vamos falar assim, tá bem? Que ficava onde hoje é a cidade do México, tá? É, Essa cidadezinha, capital asteca, ela ficava numa ilha, no meio de um lago, e tem um porquê disso, tem uma lenda que explica o porquê disso. Se vocês já viram a bandeira do México, vocês devem ter reparado que ela é verde, branca e vermelha, e na parte branca, no centro da bandeira, tem um brasão no qual está desenhado lá uma águia com uma cobra na boca, e se eu não me engano ela está em cima de um cacto, tá? Isso era uma lenda asteca que dizia que a capital asteca duradoura, capital, sei lá, que ia durar milênios, ela deveria ser construída no lugar em que os astecas avistassem uma cobra comendo, uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto. E isso aconteceu quando eles avistaram lá uma ilhazinha no meio de um lago, né, no México, e estava lá, nessa ilhazinha, uma cobra sendo comida por uma águia. Tá? E eles resolveram construir a capital asteca ali. Tá? Por ser uma ilha dentro de um lago, tem até a imagem aí no slide para vocês, ela era bastante segura a invasões. Tá? E daí também tem uma outra lenda que diz que para conseguir conquistar essa ilha fortificada dos astecas, que o Cortés não conseguiu invadir de jeito nenhum, ele acabou seduzindo uma indígena que contou para ele segredos de como invadir a cidade. Tá? O nome dessa indígena, dessa asteca, era Malinche, e, portanto, até hoje é usado no México o nome dela como como sinônimo de trairagem, enfim, de você trair alguém. Tá? E daí, então, segundo a lenda, com a informação da Malinche, o Hernán Cortés conseguiu invadir finalmente a capital asteca e conquistar a cidade, enfim, dizimar a população asteca e estabelecer o total controle espanhol, tá bom? No Peru aconteceu basicamente a mesma coisa, só que um pouquinho depois e demorou mais tempo, tá? Porque o Peru é uma região de muito difícil acesso, mais difícil acesso que o México, na verdade. E daí lá no Peru, Pizarro é, tenta a conquista do Peru entre 1532 e 1572, ou seja, 40 anos, se eu não me engano, 40, né? Enfim, eu sou de humanas, fica difícil contar às vezes. Mas 40 anos aí para finalmente conquistar o Peru, depois de vários combates, tá? O Pizarro também se valeu de disputas internas no Império Inca. Na verdade, existiu uma guerra civil no Império Inca quando o Pizarro chegou, que era uma guerra entre dois líderes, o Atahualpa e o irmão dele, o Huasca. Eles estavam em guerra pelo domínio do Império e Pizarro se valeu disso para tentar dominar o Império Inca, beleza? Para conquistar o Império Inca, o Pizarro acabou fundando uma cidade no litoral, que é Lima, de onde ele faria as incursões às montanhas, a Cordilheira dos Andes, onde ficavam as cidades principais do Império Inca. Tá? Vale lembrar que como essa região é de difícil acesso, mesmo depois da conquista espanhola da região, continuaram existindo várias localidades incas que os espanhóis sequer sabiam da existência. Tá? Ou seja, mesmo depois da suposta conquista dos espanhóis, os incas conseguiram se refugiar em alguns locais no alto das Cordilheiras dos Andes, dos quais os espanhóis nem sonhavam que existia. Tá? Para vocês terem uma ideia, um desses lugares é famoso até hoje, é um destino turístico que é Machu Picchu, uma cidade que não se sabia da existência nem naquela época, nem até 1910, 1911, quando exploradores encontram a cidade lá e falam, nossa, tinha uma cidade aqui, olha que loucura. Ou seja, por causa das condições de acesso lá ao alto da Cordilheira dos Andes, os incas conseguiram resistir por mais tempo à conquista espanhola, mas no final das contas os espanhóis conquistaram a civilização inca do mesmo jeito, tá bem? Vale lembrar que essas conquistas foram bastante sanguinárias, isso é um contraponto com os portugueses que não fizeram uma guerra direta contra os nativos. É óbvio que também teve extermínio indígena por parte dos portugueses, que também os indígenas aqui na América Portuguesa morreram por causa de doenças trazidas pelos europeus, mas a conquista do Peru e do México foi bem mais violenta do que a conquista portuguesa, tá certo?
Enfim, é essa a conquista espanhola da América, tá bem? Vamos falar agora de que tipo de sociedade foi estabelecida pelos espanhóis quando eles conquistaram a América, beleza? Vou falar dos níveis. Está aí no slide que eu passei para vocês como era estruturada a sociedade colonial espanhola, tá? No topo da hierarquia social, vale lembrar que essas sociedades coloniais são sociedades de antigo regime. Sociedades de antigo regime são sociedades que a gente chama de estamentais, ou, isto é, uma sociedade bastante hierarquizada. Tá? Então, no topo da sociedade colonial espanhola, tem uma galera que é chamada de chapetones, beleza? Chapetones é a elite administrativa da América Espanhola. Esse pessoal não é nascido na América, são pessoas escolhidas lá na Espanha, geralmente membros da nobreza, da fidalguia espanhola, e eles são escolhidos lá na Espanha para sair da Espanha e vir administrar a América Espanhola, tá bem? Ou seja, uma das condições para você ser chapetone é não ter nascido na América, você tem que ter nascido na Europa e geralmente ser um membro da nobreza para conseguir ter acesso ao rei e fazer com que o rei te escolha para ser, por exemplo, um vice-rei aqui na América Espanhola. Tá? O título dos governadores de região da América Espanhola, o equivalente mais ou menos ao governador geral do Brasil colônia, é vice-rei na América Espanhola. Tá? Então, esses vice-reis, os caras que assessoravam os vice-reis, enfim, toda a elite administrativa do Império Espanhol, obviamente, são pessoas nascidas na Espanha e, obviamente, são a elite administrativa, tá bem? O que acontece com esse pessoal? Só eles têm o privilégio de ocupar esses cargos administrativos, tá bem? O que coloca na mão todo da Espanha a administração da colônia, o que é óbvio, não vão deixar na mão dos colonos a administração da colônia. Portanto, os cargos administrativos todos da América Espanhola são exclusividade dos nascidos na Espanha, com uma exceção só que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Isso é importante porque isso gera um desconforto, uma irritação, digamos assim, na galera que é elite aqui na América Espanhola, que é branco, que é rico, mas simplesmente nasceu aqui na América Espanhola e não na Espanha. E, portanto, tem vedado o acesso a esses altos cargos de administração da América Espanhola. Tá? Esses caras que são elite, que são brancos, que são ricos, que são proprietários, que são escravistas, essa coisa toda, ou seja, são bem elite, mas que não nasceram na Espanha e sim na América, são os crioulos. É o nome que dá para esse segundo grupo social. Tá? Eles estão na hierarquia social abaixo dos chapetones. Tá? Eles têm dinheiro, eles são proprietários, eles colocam os índios para trabalhar para eles nas fazendas, nas minas de ouro e de prata. Eles são bastante ricos, mas não são poderosos. Por quê? Porque eles não podem ocupar os cargos da administração da América Espanhola. Isso é exclusivo para quem nasceu na Espanha. Tá bem? Então a gente tem uma classe endinheirada, uma elite social também, que se ressente de não poder usar os cargos, ter acesso aos cargos administrativos, tá bem? São esses caras, os crioulos, que vão liderar a independência da América Espanhola, porque eles querem se tornar independentes justamente para não ser só elite econômica, para ser elite econômica e elite política também, o que era vedado a eles nos tempos da colônia, tá bem? Fazendo um paralelo grosseiro, seria mais ou menos como o pessoal da Inconfidência Mineira. Eles são ricos, são poderosos. A Inconfidência Mineira não foi um movimento popular, você já deve ter ouvido falar disso, tá? Que querem ter o controle e a administração do seu território, mas não podem porque são colonos e não nascidos em Portugal, tá bem? Por isso eles se revoltam, por isso eles fazem a Inconfidência Mineira. Mas então, esse segundo grupo aí também é um grupo de elite, também é um grupo rico, só não pode ter o poder porque isso é exclusividade dos nascidos na Espanha, tá bem? Abaixo desses dois grupos de elite já tem a sociedade mais popular, a parte da sociedade mais popular, tá? Quem tem algum tipo de rendimento, que não é tão pobre assim, já nessa sociedade mais popular, são os mestiços, tá? Os mestiços, filhos de brancos com indígenas, exerciam atividades comerciais nas cidades. Eles eram, por exemplo, ferreiros, marceneiros, carpinteiros, o que a gente chama de atividades mecânicas.
alfaiates, entre outros serviços, beleza? Ourives, talvez. Esses caras, como são pequenos artesãos, eles têm o dinheiro deles, eles vivem na cidade, têm algum recurso, são pobres, mas não são tão pobres quanto os grupos que vêm abaixo, tá bem? E eles são livres para circular, pelo menos, eles não estão presos a determinada a terra, por exemplo, como os grupos que estão abaixo, tá? Esses mestiços, então, eram fruto de interações aí entre brancos e indígenas, entre brancos europeus e nativos da América Espanhola. Na hierarquia social, abaixo dos mestiços, a gente tem os índios, beleza? Os índios, obviamente, são os nativos da América Espanhola, beleza? Eles são submetidos a dois tipos de trabalho compulsório, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, beleza? Por que trabalho compulsório? Porque não podia escravizar índio. É, não podia escravizar índio por um motivo, por um argumento, na verdade, que tem uma origem religiosa, tá bem? É, o que acontece? Em algum momento, não me lembro exatamente quando, a igreja definiu que certos grupos humanos que tivessem tido contato com a palavra do Deus verdadeiro, cristão, e tivessem negado esse Deus verdadeiro, esse pessoal era infiel, beleza? E como infiel, ele poderia ser escravizado. É o caso, por exemplo, nessa visão da igreja do século XVI dos africanos. Eles poderiam ser escravizados porque eles eram infiéis, eles tinham negado o suposto Deus verdadeiro, beleza? No caso dos nativos, existia uma compreensão religiosa de que eles eram ingênuos, eles não eram infiéis. Eles não seguiam a palavra de Deus porque eles não a conheciam. E, portanto, eles não podiam ser escravizados, eles tinham que ser ensinados, tutelados. Hoje a gente diria doutrinado, por assim dizer, né? E daí, portanto, esses nativos não poderiam ser escravizados, tá bem? Mas isso não significa que na América Espanhola não vão botar eles para trabalhar de maneira forçada. Só não dão o nome disso para escravidão. Parece escravidão, tem cheiro de escravidão, tem gosto de escravidão, mas é trabalho compulsório o nome que diz, beleza? E daí então esses índios eram submetidos a dois tipos de trabalho compulsórios, que era a encomienda e, o... Ih, meu Deus, fugiu o nome. A encomenda e o repartimento, beleza? Que são os nomes que se dão para esses dois tipos de trabalho forçados, tá? Outra coisa, embora a Espanha tenha proibido trazer escravos africanos para a América, e o argumento disso não é um argumento assim, tipo, humanístico, é porque quem controlava as áreas da onde saíam esses escravos geralmente eram os portugueses, e, portanto, escravo como um bem muito caro, comprar esses escravos no litoral africano daria dinheiro para Portugal, e a gente vive aquela época, como eu já falei, do mercantilismo, tem uma balança comercial favorável importante. Então não vamos dar dinheiro comprando um bem tão caro em larga escala para Portugal, como no caso dos escravos. Então a escravidão foi. Tentaram evitar a escravidão negra na América Espanhola. Mas em algumas regiões, nas ilhas do Caribe principalmente, a população nativa, os indígenas, foram tão dizimados, principalmente por doenças, que faltava mão de obra. E daí nessas regiões foi necessário recorrer à mão de obra africana. Portanto, nas ilhas do Caribe, dominadas pela Espanha, teve escravidão de africanos, coisa que acontece em menor escala no continente, na parte da América Espanhola continental. Tá? Então, na América Espanhola continental, a mão de obra, na maioria dos casos, são os índios trabalhando de maneira compulsória, e nas ilhas do Caribe são escravos africanos. Tá? Dá para perceber até hoje o resultado disso nos traços fisionômicos da população nativa dessas regiões. Nativa não é bem a palavra, mas da população dessas regiões. Se a gente pensa, por exemplo, mais ou menos nas feições gerais, assim, de bolivianos, peruanos, a gente imagina esses traços mais indígenas. Enquanto a população, por exemplo, do Haiti, da República Dominicana, de Cuba, elas têm traços mais africanos, traços mais negros, afrodescendentes, beleza? Isso é porque nas ilhas do Caribe a Espanha importou mão de obra escrava africana, o que não aconteceu em
com tanta facilidade no continente, tá bem? Vamos lá falar dos tipos de trabalho compulsório, então, que eu falei agora há pouco, tá? Dos dois tipos de trabalho, o repartimento e a encomenda, beleza? A encomenda, ela acontece com mais frequência lá na América Central e no México, tá? Vocês sabem que o México é América do Norte, né? Não América Central. Então, por isso, América Central e México, beleza? Que é quando algum grande proprietário de terras, algum cara que trabalha com mineração ou então com plantação, enfim, ele pede autorização para alguma autoridade eclesiástica, para algum membro da igreja, para que ele possa trazer indígenas para trabalhar na sua. Para que ele possa trazer, não, desculpa, estou contando a lógica do argumento de maneira inversa. Ele argumenta para a autoridade eclesiástica, para alguém da igreja, que ele quer fazer um pouco do papel da igreja e converter aqueles nativos que precisam ser tutelados, como eu falei, que precisam conhecer o Deus verdadeiro. Para isso, seria melhor ele trazer esses nativos para sua fazenda, onde lá ele pode catequizá-los melhor. Só que como catequizar gasta dinheiro, vesti-los gasta dinheiro, alimentá-los gasta dinheiro, nada mais justo no argumento desse proprietário de que ele possa dispor do trabalho obrigatório desses nativos na fazenda dele em troca do processo de catequese, beleza? Olha que interessante do ponto de vista nativo. Você é levado para ser catequizado numa reunião, por uma religião que você não quer ser catequizado, e ainda é obrigado a trabalhar para pagar o que está sendo gasto na sua catequese, que você também não queria trabalhar, tá? Isso é uma forma de trabalho compulsório que eu falei, a tal da encomenda. Ou seja, o proprietário, tanto de minas como de fazendas, usava mão de obra nativa, sem pagar nada por isso, em troca do suposto favor, digamos assim, do ponto de vista dele, é claro, de catequizá-los e trazer para a fé cristã. Tá? Como isso precisava de uma autorização da igreja, o nome dessa autorização era encomenda, ou seja, eu consigo uma autorização para trazer índios para trabalhar para mim de maneira compulsória, tá bem? Isso é a primeira forma de trabalho compulsório. A outra forma, que é o tal do repartimento, é bastante interessante. Ela acontece também lá na região do México, mas com mais intensidade na região do Império Inca, onde lá o nome anterior era Mita. Mita era o nome que os incas davam para essa forma de trabalho compulsório. Por quê? Eu falei para vocês que os incas também eram um império, assim como os astecas, ou seja, eles dominavam outros grupos indígenas antes da chegada dos espanhóis. E os incas, quando dominaram outras regiões, outros grupos humanos nativos, outros índios, só que de outros grupos sociais, eles forçavam esses outros grupos sociais, por exemplo, a trabalhar de maneira compulsória para os incas, tá? Quando os espanhóis chegaram e dominaram a região por volta lá de 1570, eles olharam para essa estrutura de exploração dos incas, que os incas faziam com outras tribos indígenas, e pensaram, olha que interessante, vamos usar esse sistema. Inclusive, vamos usar esse sistema com os incas. Ou seja, os espanhóis usaram algo que já era feito pelos incas com outros nativos para forçar o trabalho compulsório, inclusive dos próprios incas, tá? Que é um trabalho por cessão temporária de trabalhadores, beleza? Ou seja, o Império Espanhol requisitava uma quantidade de trabalhadores por um período de tempo, esses trabalhadores eram obrigados a ir trabalhar lá sem ser remunerados por um período de tempo de acordo com o interesse do Império Espanhol, e depois eles eram devolvidos, ou seja, não é escravidão porque o sujeito não é entendido como propriedade, mas é um trabalho compulsório porque o sujeito é obrigado a trabalhar sem receber nada por isso, tá bem? Essas eram as formas, portanto, de trabalho compulsório que os espanhóis empregaram aqui na América Espanhola, tá bem? Nesse slide em que eu falo de trabalho compulsório, eu botei aí um gifzinho. Se vocês não abrirem o PowerPoint para assistir o PowerPoint como apresentação, se vocês só abrirem o arquivo,
o gifzinho não vai rolar. Então, abram a apresentação para ver, que é um gifzinho que mostra a expansão do Império Inca, para mostrar como que eles foram conquistando outras regiões, mesmo antes da chegada dos espanhóis, tá bem? É, existem vestígios, grupos nativos que foram dominados pelo Império Inca até hoje, por exemplo, no Chile, é, na Bolívia, até mesmo no Peru, que é a região originária lá do Império Inca. E esses grupos são, por exemplo, os Mapuches, Colo-Colo, que são do Chile, que virou até nome de time de futebol, que são outros grupos nativos que foram dominados pelos Incas, tá bem? É, então, esse é o que eu tinha para falar sobre trabalho compulsório, tá bem? Vale lembrar, eu sempre esqueço de falar isso no começo, que se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar um zap, porque eu estou acompanhando as dúvidas de vocês em tempo real, até lá por volta de meio-dia e meia, 1 hora, e eu estou disponível para responder na hora a dúvida de vocês, tá? Só mandar um zap, beleza? Continuando a história aqui, falando agora de como funcionava a administração colonial, tá? Todas as colônias da Espanha, o que incluía, por exemplo, colônias lá no Extremo Oriente, como as Filipinas. As Filipinas, por exemplo, eram uma colônia da Espanha e elas têm esse nome em homenagem aos reis da Espanha, o Filipe II, o Filipe I, Filipe II, Filipe III, Filipe IV, vários Filipes. O pessoal não tem criatividade para botar nome em filho e bota Filipe. Metade dos reis da Espanha eram Filipe. Mas, enfim, todas as colônias da Espanha, o que inclui a América Espanhola, elas eram submetidas a um órgão consultivo do rei, a palavra final era do rei, mas ele sempre consultava, e na maioria das vezes ele deixava na mão desse órgão decisões sobre as colônias. Tá? O nome desse órgão é Conselho Real e Supremo das Índias, beleza? Ficava lá em Madrid, e esse órgão era o órgão, como o próprio nome diz, supremo de decisões aí, a respeito das colônias, tá bem? Isso centralizava lá em Madrid boa parte das decisões das colônias todas, o que deixava um pouco moroso, devagar a administração das colônias da Espanha. No final das contas, tudo tinha que ser referendado por Madrid. Como demorava muito esse processo, isso acabava dando muita autonomia para os vice-reis aqui da América Espanhola. Ou seja, até chegar uma decisão final lá de Madrid sobre uma situação qualquer, os vice-reis já tinham tomado uma decisão no lugar deles, tá? Ou seja, embora o Conselho Real e Supremo centralizasse as coisas lá em Madrid, existia muita liberdade para os vice-reis, justamente porque tudo era muito demorado, tudo era muito burocrático na administração do Império, tá bem? O Império, a América Espanhola, era dividida em vários vice-reinos, 4 vice-reinos para ser preciso, beleza? Que era a instância lá como se fosse o tal do governo geral aqui no Brasil, beleza? Era o vice-reino da Nova Espanha, que é onde hoje mais ou menos é o México, a América Central. O vice-reino da Nova Granada, que é mais ou menos onde hoje é Colômbia, Venezuela e Equador. O vice-reino do Peru, que é onde é o Peru, Bolívia e tudo mais. E o vice-reino do Rio da Prata, que é onde é Argentina, Paraguai, essa região toda, tá? Uruguai. Além disso, tinha as capitanias gerais, que eram regiões que tinham certa autonomia em relação ao vice-reino, mas enfim, estou falando disso só por falar, vocês não precisam lembrar nem do nome dos vice-reinos, não precisam lembrar que existiam vice-reinos, tá? Mas eu estou falando das capitanias gerais só por falar, não preciso lembrar de capitania geral, não. Que era a capitania geral de Cuba, da Guatemala, da Venezuela e do Chile. Elas tinham uma certa autonomia em relação ao vice-reino, mas o que importa é o vice-reino mesmo, beleza? E são esses vice-reinos, as capitanias gerais e os órgãos que assessoram os vice-reinos, que eram exclusividade dos chapetones que eu falei, que eram aqueles caras nascidos na Espanha e eram nobres vindos da Espanha para administrar as colônias. A única coisa que sobrava para os crioulos, ou seja, para a elite nascida aqui na América, era equivalente a uma Câmara Municipal hoje em dia, mais ou menos o que é hoje a Câmara Municipal, que eram os cabildos, beleza? E os cabildos eram assessorados pelos ayuntamientos, que era tipo um órgão consultivo do cabildo, beleza? Que era o único órgão da administração colonial
e era um órgão como se fosse municipal hoje em dia, que podia ser ocupado pelos crioulos, tá? Esse é o único poder que eles tinham político na América Espanhola, tá? E como eu falei, isso era motivo de ressentimento. Quando vai rolar lá a independência da América Espanhola, esses caras fazem isso porque eles se ressentem de não poder ocupar cargos mais altos na administração, beleza? Tem uma imagem aí que eu coloquei no slide, que é o Cabildo de Buenos Aires. A sede do Cabildo existe até hoje. Quem já foi para Buenos Aires, ele fica na frente da Casa Rosada, que é o palácio lá é, da presidência hoje da Argentina. Do outro lado da praça, esse prédio aí da foto, é o Cabildo, o antigo Cabildo de Buenos Aires. Beleza? É, Então essa era a forma de administração da América Espanhola. A última coisa que eu tenho para falar para vocês é como funcionava o pacto colonial na América Espanhola, beleza? É... Existia um órgão lá na Espanha que era a Casa de Contratação, que ela cuidava de todo o comércio e deslocamento de pessoas entre a Espanha e as colônias aqui na América, tá? Ou seja, quem ir para a América precisa de passar pela autorização da Casa de Contratação. Precisa negociar, comprar coisas da América ou vender coisas para a América, precisa passar pela autorização da Casa de Contratação, tá? Que fica lá na Espanha. Era uma forma de evitar contrabando. Óbvio que um continente do tamanho da América inteira, que vai, enfim, pelo menos da área ocupada pela Espanha, que vai desde onde hoje é a Califórnia até onde hoje é Santiago e Buenos Aires, é praticamente impossível evitar contrabando, mas o objetivo da casa de contratação era esse, tá? Outra coisa que também existia para evitar contrabando era o sistema de portos únicos. Existiam alguns portos autorizados a levar da América para a Europa as mercadorias produzidas aqui na América, beleza? E esses portos, portanto, eram extremamente vigiados e controlados. Onde ficavam esses portos? Em Veracruz, no México, onde hoje é a península de Yucatán. Se vocês conseguem imaginar mais ou menos o território do México, vocês têm na cabeça de vocês, ele tem ali na parte do Caribe, ele tem uma bolinha assim que invade o Caribe. Ali é a península de Yucatán e ali ficava o porto de Veracruz, da onde foi escoado boa parte do ouro, tá? Porto Belo, no Panamá, Cartagena, no norte da Colômbia, e Buenos Aires, na Argentina, eram os portos autorizados a mandar mercadorias e metais preciosos daqui da América para a Europa, tá? E tudo isso era lá recebido nos portos de Sevilha e Cádiz, que eram os portos destinados ao comércio colonial, beleza? Duas curiosidades sobre esse sistema de portos únicos, tá? A região produtora de ouro, que é onde é o México e a América Central, o ouro saía pelo porto de Veracruz e pelo porto de Cartagena, tá? Que ficam no México e no norte da Colômbia, ali no Caribe, tá? Esses dois portos, na verdade, são portos que ficam no Caribe. E daí, como boa parte da frota que levava metais preciosos, principalmente ouro, para a Espanha, saía dali em direção à Espanha, as ilhas do Caribe eram locais em que navios de outras nações ou navios piratas ficavam esperando essas frotas de ouro vindas da América passar para atacar essas frotas e roubar o ouro, beleza? Por isso, pelo sistema de portos únicos, restringia a saída de ouro pelo porto de Veracruz e de Cartagena, e isso forçar o caminho desse ouro até a Espanha passar pelos mesmos lugares, faz com que essa região do Caribe fosse uma região de intensa pirataria. Então, quando vocês ouvem falar, por exemplo, do filme Piratas do Caribe, não é aleatório que ele tem esse nome. Aquela região é uma região de bastante atividade pirata, porque é por ali que passava o escoamento do ouro da América Espanhola para a Espanha. Outra coisa importante, outra curiosidade, mas enfim, é importante como conhecimento também, é porque o Porto de Buenos Aires era um sistema de portos únicos. Boa parte da produção de prata que era feita lá na região Inca saía lá do alto da Cordilheira dos Andes. Está aqui a Cordilheira dos Andes, tá? E lá no alto da Cordilheira dos Andes, mais voltado para a parte de dentro da América, tá? Então esse lado aqui é voltado para o Pacífico e esse lado aqui é voltado para a América. A área produtora de prata
ficava voltada para a parte do interior do continente, não para o mar, para o Pacífico, tá? E daí lá no alto da Cordilheira dos Andes, ali onde é o Peru, a Bolívia, era produzida prata, só que voltada para a parte do continente, tá? Até hoje é famosa, por exemplo, uma cidade chamada Potosí, que é da onde ficava a maioria das áreas produtoras de prata. Quem gosta de futebol deve lembrar de Potosí, porque tem um time lá e a cidade fica 4.000 e sei lá tantos metros de altitude, 4.300 metros de altitude. Toda vez que o Real Potosí, que é o time de lá, joga Libertadores e um time brasileiro vai jogar lá, é um Deus nos acuda, porque o pessoal tem dificuldade de respirar, essa coisa toda, porque fica 4.300 metros de altitude, Potosí, beleza? Lá era a cidade produtora de prata por excelência, onde ficava a maioria das minas. Era inviável carregar, por exemplo, em lombo de mula, essa prata do lado de cada Cordilheira dos Andes, continuar subindo até o alto da Cordilheira dos Andes e voltado para o outro lado para desembarcar ali em Lima, por exemplo, onde seria embarcado em navios. Dá muito trabalho fazer isso, tá? Portanto, a prata era escoada pelo outro lado. E ela utilizava uma questão geográfica que é bastante interessante na América, no centro da América do Sul, beleza? O centro da América do Sul é meio como um funil. Existem vários rios que vão escoando para o centro da América do Sul, e são tantos rios trazendo tanta água para o centro da América do Sul, que eles acabam constituindo uma região alagada constantemente no centro da América do Sul, que é o tal do Pantanal e do Chaco paraguaio, que você já deve ter ouvido falar. É porque vários rios vão confluindo desde lá da Cordilheira dos Andes, como daqui do Brasil também, em vez de correr para o mar, correm para o interior da América. Um exemplo desse é o Tietê. O Tietê nasce pertinho do litoral de São Paulo. Tipo, sei lá, 100 quilômetros do litoral de São Paulo. Só que em vez de correr para o mar, por causa desse funil, ele corre lá para o Rio Paraná, que corre para a região do Pantanal, beleza? Ou seja, hidrograficamente falando, tem uma região ali no miolo da América do Sul que é meio que um funil de rios. E daí o pessoal então botava a prata em barquinhos lá nos rios, no alto da Cordilheira dos Andes, e falava para os barquinhos, show, show. E daí eles vão descendo em direção ao litoral, pela essa rede de rios, beleza? Era tanta prata que passava por ali que a parte final desse rio ganhou o nome de Rio da Prata, que é o rio hoje que fica na divisa entre Uruguai e Argentina. E o próprio país que se tornou independente daquela região, do Rio da Prata, ganhou o nome por causa da prata, que é a Argentina. A Argentina tem esse nome por causa de Argentum, que é o nome da prata em latim, tá bem? Ou seja, tudo isso, esse sistema de portos únicos, foi pensado para otimizar o transporte de metais preciosos da América para a Europa, justamente porque a gente vive a época do mercantilismo e o acúmulo de metais preciosos é o que mais interessa para as nações lá da Europa nesse período, beleza? Então a Espanha, já que ela tem uma fonte produtora de ouro e outra de prata, ela vai fazer de tudo para escoar a maior quantidade desses metais preciosos para a Europa o mais rápido possível, tá bem? Bom, basicamente o período colonial da América Espanhola é esse. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de acompanhar a aula pelo slide, tá? É óbvio que se vocês estão escutando eu falar isso, porque vocês já acompanharam a aula e não adianta nada eu estar falando isso agora que eu pensei. Mas enfim, fica a dica para as próximas aulas aí. Não deixem de acompanhar pelo slide, tá bem? É isso, pessoal. Foi um prazer revê-los e até mais.